Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Samuel capítulo 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou na cabeça de Saul. Beijou e disse: O Senhor te confere esta unção para que seja chefe da sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel na terra de Benjamim, em Selzaque. Eles te dirão: as jumentas que fostes procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós e aflige-se, perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens que sobem a adorar a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pão e o terceiro um odre de vinho. Depois de te saudarem, te darão 2 pães e tu receberás de suas mãos. Depois disso chegarás a Gabá Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti. Profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faz o que a circunstância te ditar, porque Deus está contigo. Descerás antes de mim a Gálgala. Irei ter contigo ali para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias até que eu chegue. Então te instruirei sobre o que deverás fazer. Logo que Saul voltou às costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros: que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: quem é o pai dele? De onde o provérbio, porventura também Saul está entre os profetas? Acabastes estes cânticos proféticos? Foi Saul para o lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: aonde fostes? Saul respondeu: à procura das jumentas, mas não as encontramos. E por isso fomos ter com Samuel. Conta-me, replicou o tio, o que vos disse Samuel. Saul disse-lhe: declarou-nos que as jumentas tinham já sido encontradas, mas nada lhe contou do que tinha dito o vidente com relação ao reino. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: fala o Senhor, Deus de Israel: eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males, de todas as tribulações, e dissestes: estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximasse todas as tribos de Israel
e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metri foi designada, e a escolha caiu. Enfim, sobre Saul, filho de Cis, procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor. Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu. Ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram no meio da multidão a qual ele cedia, em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: Vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: Viva o rei! Samuel expôs em seguida aos povos os direitos do rei, consignou-se em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul voltou para sua casa em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: Que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não levaram presente algum. Mas Saul não fez caso disso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o rei israelitas tomava posse, ele não era apenas coroado, mas ungido. A coroação era o ato político de estabelecer o rei como governador. A unção era o ato religioso de fazer do rei o representante de Deus para o povo. Um rei era sempre ungido por um sacerdote ou profeta. O óleo especial da unção era uma mistura de óleo de oliva, mirra e outras especiarias. Era despojado sobre a cabeça do rei para simbolizar presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. Esta cerimônia tinha a finalidade de lembrar o rei sobre a sua grande responsabilidade de governar o povo através da sabedoria de Deus e não da sua. Como é entender que Saul era cheio do Espírito Santo e ainda assim cometeu atos tão malignos? Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa temporariamente, para que o Senhor pudesse usá-la em seus grandes atos. Isso acontecia frequentemente aos juízes de Israel quando eram chamados por Deus para libertar a nação, Juízes 3, do 8 a 10. Esta não era uma influência permanente, constante, mas algumas vezes uma manifestação temporária. Porém, às vezes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo até mesmo vinha sobre pessoas incrédulas para habitá-las a realizar tarefas em comum. Números 24, versículo 2, Crônicas 36, de 22 a 23. Ele dava à pessoa o poder para fazer o que Deus pedia, mas nem sempre produzia algo de fruto do Espírito Santo, tal como o autocontrole. Saul, em seus primeiros anos como rei, era uma pessoa diferente, como está no capítulo 10, de 1 a 10. Como resultado do trabalho do Espírito Santo nele, mas o seu orgulho crescia na mesma medida do seu poder. Após algum tempo, ele se recusou a buscar a Deus. Então o Espírito o deixou. Capítulo 16, 14. Profeta é alguém que transmite a mensagem de Deus enquanto o Senhor mandou que muitos profetizassem certos eventos e que Deus mais queria era que eles instruíssem e inspirassem.
o povo para viver fielmente ao Senhor. Ao ouvirem as inspiradas palavras de Saul, seus amigos exclamaram: Está também Saul entre os profetas? Esta era uma expressão de surpresa pelo fato de um mundano ter se tornado religioso. Seria equivalente a o quê? Ele se converteu? O verdadeiro rei de Israel era Deus, mas a nação pediu outro. Imagine querer ser humano ao invés do próprio Senhor. Como guia e líder, ao longo da história, homens e mulheres têm rejeitado a Deus e eles ainda fazem isso hoje. Você tem rejeitado a Deus ou tem colocado Ele de lado? Você tem dado prioridade ao Senhor ou às tuas coisas? Os israelitas, para reconhecerem seu primeiro rei, lançaram sorte e usaram Urim e o Tumim, duas pedras utilizadas pelo sumo sacerdote em sua veste sacerdotal. O fato de Saul ter sido escolhido dá a entender que houve sorte, mas aconteceu exatamente o contrário. Deus instruiu os israelitas a fazer o Urim e o Tumim com o propósito específico de consultá-lo em momentos como este. Êxodo 28, 30, Números 27, de 12 a 21. Ao usar essas pedras, os israelitas transformaria a decisão de suas próprias mãos e entregavam na mão de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia usar o Urim e o Tumim, que eram designados a dar apenas sim ou não como resposta. Quando os israelitas se reuniram para escolher um rei, Saul já sabia que seria ele. Capítulo 10, versículo 1. Porém, ao invés de se apresentar, escondeu-se no meio da bagagem. Frequentemente nos escondemos das importantes responsabilidades porque tememos o fracasso, com medo de que outros pensarão ou talvez inseguros sobre como proceder. Prepare-se agora para assumir seus futuros compromissos. Conte com a provisão de Deus ao invés de seus sentimentos de adequação. Os reis de Israel, diferente dos monarcas das outras nações, tinha regulamentos específicos, Deuteronômio 17, 14 a 20. Os reis pagãos eram considerados deuses. Eles faziam suas próprias leis e não davam satisfação a ninguém. Em contraste, o monarca de Israel tinha que responder a uma autoridade superior, o Senhor do céu e da terra. Os israelitas agora tinham um rei, como todos os outros, assim como havia pedido. Mas Samuel, em suas responsabilidades para ambos, o monarca e o povo, queria ter certeza que as normas do rei de Israel seriam diferentes dos monarcas pagãos. Pois perante o Senhor, significa que Samuel colocou o rolo do papel como testemunha para o acordo em um lugar especial em Mispa. Alguns homens tornaram-se companheiros constantes de Saul, enquanto outros o desprezaram. A crítica será sempre dirigida àqueles que estão no comando, porque estão em evidência. Neste momento, o rei não percebeu que parecia ser contra ele, embora mais tarde viesse a ficar consumido pelo ciúme, como está no capítulo 19, versículo de 1 a 3, capítulo 26, do 17 ao 21. Ao liderar, ouça as críticas construtivas, mas não desperdice tempo e energia valiosas preocupado com aqueles que se opõem a você. Ao invés disso, volte a sua atenção para os que estão prontos e dispostos a te ajudar. Que Deus, então, possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.